Como alguns de FRN Campus Macau já sabem, em 2019, a atual turma 3-V desenvolveu um musical que teve como resultado final um acúmulo significativo de elogios e um momento inesquecível para todos da turma que participaram. Uma de nossas maiores dificuldades era como divulgar nosso musical de um modo divertido e que de certa forma envolvesse o nosso curso, Informática. Na época, surgiu ideias interessantes que nos permitiriam fazer um marketing adequado, algo realmente distante do que sabíamos fazer. Durante o processo, acabamos decididos. Eu, Maria Clara, Lucas Marcel e Jonathan Wanderson, que desenvolveríamos a plataforma Hacking do Infinito, programação de histórias sequenciais interativas, acompanhados por toda a turma e pelos mesmos professores responsáveis pela iniciativa do musical, Alana Desier e Leandro Augusto. Bom, todo o nosso esforço rodeava minuciosamente os Perpétuos, personagens que incorporamos do nosso próprio universo, baseado nos quadrinhos de Sandman de Neil Gaiman, apresentado como sonho. Afinal, tínhamos em mente que eles teriam um peso forte na obra que apresentaríamos. Por outro lado, a ideia de criar histórias interativas não veio do nada. A inspiração para tal vem dos jogos da Telltale, que sempre mantiveram essas mesmas abordagens de alterar os finais com base nas escolhas feitas pelo jogador no decorrer dos eventos. É claro que não conseguiríamos fazer nada no mesmo nível. Mesmo assim, o impossível e a falta de experiência não era nada que não pudesse ser tampado com um pouco de fita adesiva. Como alunos do curso de informática, só havia um meio adequado de se fazer isso: programando. Entretanto, alguns problemas ainda nos atormentavam, sendo um deles qual linguagem das que tivemos experiência prática seria usado: Python ou Java. Como deixaríamos acessíveis para que todos pudessem absorver tudo o que faríamos? Afinal, se tratava de 7 histórias distintas, uma para cada perpétuo presente na história. A solução surgiu de uma das nossas colegas de classe, Ana Carolina, que sugeriu que hospedássemos as histórias em uma plataforma online conhecida como Helpline, que possibilita a qualquer um que seguisse um link pré-definido entrar e executar diretamente nosso código em uma espécie de terminal. Não seria a coisa mais bela de todas, mas compensamos nossa falta de tempo fazendo algo funcional ao invés de excepcional. Creio que se não tivéssemos partido dessas escolhas, nunca teríamos produzido o mesmo resultado. Talvez tudo acabaria ali naquele momento. Marcel se carregou então de fazer toda a programação sozinho e na linguagem que decidimos com base em nossa experiência ser a mais fácil, isto é, Python. Enquanto isso, eu e Wanderson precisávamos desenvolver as ramificações de cada história, de acordo com as escolhas de cada um que fosse acessá-las. Foi um pesadelo. Uma por si só é um trabalho inquietante. Imaginem ter que alternar ela a cada evento importante. A forma que utilizamos foi simples. Evitamos muitos finais. Reaproveitamos eventos de forma que eles não dependessem necessariamente de um anterior. No entanto, assim também ficaria monótono. Então, acabamos seguindo um modelo de trabalho misto, onde deveria se assumir quando era necessário o caminho mais difícil e o mais fácil. Um incrível pesadelo surgiu. Português não era nosso forte. Havia pouco tempo e alguns aparelhos rodavam nossa aplicação em resolução diferente. Desenvolvemos a primeira história usando uma plataforma chamada Google, que nos permite criar ramificações. Após a conclusão da mesma, eu logo tratei de transformá-la em código. Começamos então a fase de testes, onde apresentaríamos a Alana Desier, nosso primeiro protótipo.
O que não sabíamos era que a dificuldade de corrigir uma história que muda constantemente seria surreal. E, depois disso, decidimos que as correções deveriam ser feitas antes de irem para o código. Não havia muito o que ser feito. Demos muito trabalho à nossa professora. Para a interface, eu adotei um tamanho exato de largura máxima, algo que resolveria grande parte dos problemas de resolução. Não foi nada muito profissional e no caminho ainda deixamos incontáveis erros e provas de nossa inexperiência, principalmente a minha em terminar uma aplicação tão grande em tão pouco tempo. Mas a melhor coisa que fizemos, sem dúvida, foi decidir não investir na parte visual. Afinal, nosso foco era repassar a história. Foi um projeto desafiante em todos os sentidos. Além do bloqueio criativo que nos encontrávamos constantemente, ainda havia as outras disciplinas curriculares que demandavam nossa atenção, além dos próprios ensaios para apresentação, como também a mudança roteirística. Várias histórias foram entregues atrasadas, de modo que, uma semana antes de serem postadas, as mesmas ainda estavam em acabamento, para enfim serem revisadas e transformadas em código. Hospedar. Isso é adquirir um endereço público online de qualquer um pudesse entrar via link. Não seria nada simples. De início só existiam meios pagos. Além de que também não tínhamos tempo de desenvolver nada. Nem mesmo em HTML básico. Acabamos tendo realmente que gastar dinheiro para manter nossas produções online no Wix. Isso foi inclusive um pouco decepcionante para uma turma de informática. No entanto, mesmo que conseguíssemos um endereço público e gratuito, não havíamos muito que pudéssemos fazer com relação a isso. Nossa pouca experiência em HTML e CSS impedia que fizéssemos algo mais elaborado. Suprimos o que essa escolha nos teria dado: um tema próprio para cada perpétuo, com direito à música, símbolo e muito mais. A temática de cada um acabou fugindo em alguns pontos, mas não chegou nem perto de ser ruim. Este é um ponto irônico a se comentar. As histórias deveriam ser nosso meio de divulgação, mas elas não eram muito acessadas, não tanto quanto prevíamos, ao menos. Então, assim que o peso de ter que construí-las decaiu um pouco e estávamos cada vez mais perto do final, foi desenvolvidos vídeos para cada uma das histórias que ainda não haviam sido divulgadas. Estes, por sua vez, foram jogados em todos os grupos que conhecíamos e em quase todas as redes sociais a qual possuíamos uma conta. Também foram simples, efeitos já prontos, músicas escolhidas a dedo e o símbolo que resolvemos definir. Alguns diriam que foi um esforço desnecessário. Provavelmente estão certos. Não havia como saber se tudo isso seria de fato útil. Era uma aposta muito arriscada. Porém, quando as portas do auditório se abriram uma segunda vez na nossa apresentação, isso não fez diferença. Independente de quantos viram ou quantos chegaram a ler nossas histórias, valeu tudo a pena. Para finalizar, gostaríamos de agradecer a alguns colegas nossos que auxiliaram não só no desenvolvimento e na divulgação, como também em diversas ideias e escolhas tomadas no processo. Ana Carolina, Isaac Carlos, Tainan Ellen, Felipe Augusto e Luiz Eduardo. E, mais uma vez, aos nossos professores, que nos convenceram a apresentar o musical assim como esse vídeo, por livre e espontânea pressão. Alana Drizier e Leandro Augusto.